Fala, meus caros, aqui é o Juliano, professor de língua portuguesa. Estou aqui para resolver mais uma questão para o primeiro ano. Questão de língua portuguesa, módulo 3, funções da linguagem. Página 49, questão 5 da seção Desenvolvendo Habilidades. Só para lembrar, 6 funções da linguagem, cada função focada num elemento da comunicação. E não deixar de lembrar também que num texto pode predominar uma função ou outra, tá, em relação às demais. Bom, questão 5, questão Enem 2016. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela propondo uma outra não prevista. Bom, gente, temos aí um texto que aborda a tarefa de ler textos. Temos um texto que vai procurar discutir a questão da leitura, o exercício da leitura. Então, olha que interessante. O meu texto tem como assunto, o meu texto se propõe a discutir a leitura de textos. Tá? É como se eu tivesse a coisa se referindo à própria coisa. E a função da linguagem que se caracteriza por trabalhar com a questão do falar sobre si mesmo é a função metalinguística, focada no código. Né? Tem como prioridade, como predominância saber como que o texto se constrói, como que o texto funciona a partir de sua própria composição, de sua própria construção. E aí o enunciado da questão é o seguinte. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Veja que o Enem já procurou dizer para o candidato qual é a função da linguagem predominante. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, ou seja, dentre as alternativas, eu tenho que saber agora, né, qual delas me responde o fato sobre o funcionamento dessa função da linguagem. A letra A diz que essa função torna-se evidente pelo fato de o texto ressaltar a importância da intertextualidade. Letra B, propor leituras diferentes das previsíveis. Letra C, apresentar o ponto de vista da autora. Letra D, discorrer sobre o ato da leitura. E letra E, focar a participação do leitor. Mais uma vez, não é novidade que as questões do Enem vão trazer alternativas que são verdadeiras, mas só uma delas responde ao que foi perguntado. E aí, se a pergunta gira em torno de como funciona essa função, como se manifesta essa função, a nossa resposta só poderia ser a letra T, pois essa função da linguagem, a metalinguística, é aquela que diz respeito sobre o fato de esse texto discorrer sobre o ato da leitura. Tá? É aí que a função se manifesta, quando ele se propõe a discutir sobre ele mesmo. Certo? Isso aí.